graça e a paz do seu Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações, irmãos. Estou aqui mais uma vez para falar de Jesus para vocês. Tem mais uma mensagem para passar para vocês. Vamos lá? Está no Mateus capítulo 23, versículo 23 ao 28. Ai de vós, escribas e hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o edro e o cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Amém? Graça e paz. Então, irmãos, naquela época, os escribas, eles gostavam de dizimar, as coisas para Cristo, porém, eles dizimavam com o coração empobrecido, ou seja, eles pecavam, falavam mal, levantavam falso, falavam coisas ruins, faziam julgamentos e chegavam no templo lá e levavam o dízimo para o templo. E aí, tendo uma conversa com Jesus, eles perguntaram a Jesus se deveriam dizimar, E aí Jesus disse: o que adianta vocês, escribas e fariseus, dizimais do edro, do cominho, da hortelã, e esqueceis as coisas principais, que é a misericórdia, o amor, a graça, a luz. Primeiro, reverenciar estas coisas e depois acrescentai as outras. Então, irmãos, é um pouquinho complicado até falar nessa questão de dízimos, de dizimar na casa de Cristo. Porém, Jesus estava se alentando que hoje em dia pessoas dizimam, pessoas pecam contra o seu próprio irmão, amagoam o seu próprio irmão, trai a confiança do seu próprio irmão e chega no templo lá, vai levar as ofertas lá para o templo. E aí Jesus chama atenção e dá um puxão de orelha nessas pessoas, porque eles vão dizimar, e pensa o seguinte: agora eu estou dizimando, eu vou ser salvo. Irmãos, dizimar não salva ninguém, irmãos. O que salva é você ajudar a fazer o bem sem olhar quem, dar com a mão e esquecer da outra mão. Vocês acham que por estar no templo, dizimando, colocando as moedinhas lá dentro dentro da bolsa, lá no templo, lá vocês estão sendo salvos? Aí que vocês se enganam. Jesus, ele olha dentro do pensamento, Jesus, ele olha dentro da cabeça o que a pessoa está pensando. Antes da pessoa pensar, Jesus já está sabendo qual é a intenção, qual é a intencionalidade da pessoa que está dizimando. Então Jesus fala: primeiro a graça, a misericórdia, a compaixão, a comunhão entre os irmãos dentro do templo, para depois o dízimo ter validade. Porque a lei é maldita, a lei ela manda seguir de uma forma, mas se não tiver a graça em primeiro lugar, a lei não vale de nada. A lei só foi criada para aqueles transgressores, porque são 166 leis. Aquele que errar em um só ponto da lei será amaldiçoado por tudo. Então, vocês podem pesquisar
ser humano, ele é falho. Não tem ninguém que cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo. O único que é merecedor da salvação é Cristo. Nós somos salvos pela graça, não totalmente pelas obras, porque as nossas obras, elas são falhas. Nós, seres humanos, nós erramos a cada segundo que a gente anda, a gente erra. A cada falar com a pessoa, a gente erra. A cada julgamento, a gente erra. Então, nunca que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, porque as nossas obras é como se fosse com o vento. Você leva um dízimo, porém um dízimo que não tem uma validade honesta. Por que não tem uma validade honesta? Porque quando você vai ao templo, às vezes você falou mal do seu irmão, às vezes você fez um julgamento e você vai no templo, vai chegar no templo e entregar seu dízimo. Um dízimo assim sem grande validade, porque Jesus fala, primeiro acrescentai, criai, ajudai as coisas do reino com a graça, a misericórdia, a honestidade, e depois disso tudo ser ativo, entregar o dízimo. Ou seja, você deveria primeiro pedir perdão a seus irmãos, ou a sua família, a sua esposa, ou seu marido, para que isso concretizasse à frente, para que o dízimo seja validado. Não adianta você fazer essas coisas, levar o dízimo sem a comunhão, sem a honestidade primeiramente, porque Jesus não vai aceitar esse dízimo. E o dízimo foi baseado no coração, na ajuda, e não baseado em ações de obras. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus, pela graça de Cristo, nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Esqueçam disso, sempre lembrem disso, nós somos salvos pela fé e não pelas obras, porque nossas obras são pecaminosas, as nossas obras são maldosas, ou seja, a gente não consegue cumprir as leis, porque se errarmos em um ponto da lei, seremos amaldiçoados por toda a lei, porque a lei não é só uma lei, não, são 166 leis que o ser humano tem que cumprir com a graça e a misericórdia para ele ser reconhecido pelo Pai. Amém? Que a graça e a paz do Espírito Santo reine em vossos corações. Se vocês gostaram dessa mensagem aí, inscreva-se no canal e compartilhe. Tchau, um abraço.